Opa, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Paulo Cordeiro, canal Paulo Cordeiro Advogados no YouTube, Paulo Cordeiro Advogado no Insta. Voltando das férias, um tempinho sem gravar vídeos. Foram férias maravilhosas, aí mais uma semaninha aí apagando os incêndios daquilo que ficou pendente do fim do ano passado. Tudo em dia, então vamos voltar a gravar os vídeos, certo? Saiu então aí essa semana, 27 de janeiro, semana passada. Semana passada? Há mais uma resolução, né? Resolução CD-ANPD número 2, de janeiro de 22, que trata sobre as empresas de pequeno porte. Vamos botar aqui já na descrição da legislação nova. Agentes de tratamento de pequeno porte, tais como microempresas, empresas de pequeno porte, startups, pessoas jurídicas de direito privado, inclusive sem fins lucrativos, bem como aquelas pessoas naturais e entes privados despersonalizados, ou seja, que não sejam uma empresa, que não tenham CNPJ, certo? Que realizem tratamento de dados pessoais, aí entre os autônomos, ou seja, a legislação abarcou a todo mundo agora, inclusive os pequenos, deixando bem claro a NPD que os pequenos serão, sim, fiscalizados, tá? Vamos pulando as coisas mais importantes aqui. Não podem se beneficiar desse tratamento diferenciado aquelas que realizam tratamento de alto risco, certo? Também será considerado, ressalvada a hipótese prevista no artigo 8º, que trata do consentimento. Será considerado alto risco o tratamento de dados pessoais que atender cumulativamente a alguns critérios gerais e critério específico que abaixo ela regula. Então, critérios gerais, dados em larga escala ou que possam afetar significativamente direitos fundamentais e interesses do titular de dados. Fundamentais são os direitos aqueles constitucionais, certo? Que todo mundo conhece. Direito à vida, direito à imagem, direito à liberdade, etc. E tem a ver com aquela questão da autodeterminação dos seus dados, tá? Depois, critérios específicos. Uso de tecnologias emergentes ou inovadoras, touché nas startups, né? Vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público, então muito a ver com a segurança privada, mas não somente, né? Identificação biométrica também entra nisso aqui. Ou decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados, aquelas que forem destinadas a definir tanto perfil pessoal, profissional, de saúde, de consumo, de crédito ou aspectos da personalidade do titular dos dados. Dados pessoais sensíveis ou dados pessoais de crianças e idosos. E aí lembrem sempre que a gente fala que a LGPD não extinguiu outras legislações, né? Então aqui entra ECA e o Estatuto do Idoso. Que tenham, quando abranger também um número significativo de titulares, o volume de dados envolvidos, bem como a duração, frequência e extensão geográfica desse tratamento, que possam afetar significativamente interesses e direitos fundamentais, será caracterizado, entre outras situações, puder impedir o exercício de direitos ou utilização de um serviço. E aí aqui entra o que a gente falou ali no webinar que nós fizemos na sexta-feira, tá lá no Facebook, nos canais do Comitê LGPD, né? Direitos fundamentais, violação, discriminação, violação à integridade física, direito à imagem, à reputação, fraudes financeiras, e referindo anteriormente ali a questão do aplicativo, então aquele aplicativo que antes de tu baixe, antes de utilizar, ele te diz que vai usar teus dados, quer usar tua agenda, tua geografia, né, tua localização geográfica, etc. Eles não podem impedir o tratamento, o uso do app por falta dessas informações, tá? A não ser que sejam essenciais, mas não é o caso que está falando aqui na lei, tá? E também cabe ao agente de tratamento de pequeno porte, quando solicitado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, comprovar que se enquadra nas disposições dessa legislação, tá? Para que tenha todo esse arcabouço diferenciado de direitos, digamos assim, ou de deveres minorizados, ela tem que comprovar essa situação, tá? A dispensa, então, das obrigações ou flexibilização não isenta os agentes de tratamento de pequeno porte do cumprimento de todos os outros dispositivos da LGPD. São muitos, né? Convém dar uma lida e pergunta aí para quem é do ramo
ou para o seu advogado daqui a pouco, pede para ele auxiliar na busca de um serviço aí para implementação na sua empresa. Eles podem disponibilizar, então, dentro daquilo que a gente já sabia também, que não é só dado eletrônico, né? A LGPD trata de dados em geral, então pode ser eletrônico, impresso ou qualquer outro que assegure os direitos previstos na LGPD, pode ser verbal também. Adiante. Fica facultado, então, para esses agentes de tratamento, inclusive os de alto risco, para que se organizem por meio de entidades de representação da atividade para formular suas defesas, tá? Associações, enfim, cooperativa, não sei se entra bem nisso, a fim de proporcionar negociação, mediação e conciliação de eventuais reclamações apresentadas por conta de vazamento de dados, tá? Ou por conta de ausência de segurança dos dados ou por não informação dos dados. Os agentes de tratamento também podem cumprir a obrigação de elaboração constante no artigo 37, né? Que o artigo 37 especialmente quando é baseado no legítimo interesse, né? De forma simplificada. E aí a NPD vai fornecer um modelo de como isso pode ser feito de forma simplificada. Também vai dispor sobre essa flexibilização ou procedimento simplificado da comunicação do incidente de segurança, tanto para o titular do dado quanto para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Os agentes de tratamento de pequeno porte não são obrigados a contratar um DPO, um encarregado, para esse tratamento de dados, mas isso a gente já havia previsto antes, né? Até porque o DPO pode ser o próprio empresário, de qualquer maneira, pode, em uma empresa grande, ele querer ser o DPO. Então, nas empresas pequenas mais ainda, né? E esse agente de tratamento pequeno porte não pode indicar um encarregado, que não indicar um encarregado, tem que disponibilizar um canal de comunicação ao titular de dados, tá? Que pode ser aí até mesmo um WhatsApp, um e-mail, né? Que a pessoa possa se comunicar com a empresa e comunicar um vazamento ou pedir a segurança de seus dados. Será considerado política de boas práticas esse canal e essa indicação do encarregado subjetivamente no que tange ao artigo 52, que são as sanções administrativas que a LGPD prevê. Seria primeiro uma notificação, depois uma suspensão, depois a proibição de uso de dados, a multa e a comunicação ao mercado de que houve vazamento de dados daquela empresa. A partir dali da suspensão do tratamento de dados, a coisa já se torna bastante grave, né? Também devem adotar essas medidas administrativas e técnicas essenciais e necessárias com base em requisitos mínimos de segurança da informação, tá? Isso também vai ser considerado como fator subjetivo para as punições administrativas, sanções administrativas do 52. Também pode estabelecer uma política simplificada da segurança da informação com os requisitos básicos de segurança e de tratamento de dados, que também vai ser considerado lá como atenuante das questões do 52 ou até justificativa e daqui a pouco até um agravante, né, na inexistência. Também as pequenas e médias, as pequenas empresas e todas essas que estão abrangidas por essa norma, elas vão ter o prazo em dobro, tanto no atendimento da solicitação dos titulares, quanto no atendimento e na comunicação com a NPD, também no fornecimento de declaração prevista no artigo 19 da LGPD, que é a declaração de como é que estão os dados, uma simples declaração do titular, e também em relação aos prazos estabelecidos nos normativos próprios. E os prazos que não estão dispostos nessa lei vão ser determinados por regulamentação específica, que deve acontecer muito em breve, porque a NPD está mostrando que está trabalhando a full para tornar as coisas bastante corretas. Isso é uma surpresa muito boa. Nós não sabíamos exatamente como fiscalizaria, embora no passado tenha saído um manual, né, que deixava bem claro que haveria essa flexibilização, a observância da boa-fé, que nós do Comitê LGPD consideramos como um 11º requisito, né, no tratamento de dados. Ela ia ser subjetiva, essa análise, inclusive para as grandes, e agora ela traz isso verbalizado aqui na normativa para as pequenas empresas e microempresas. E para aquelas outras elencadas ali, inclusive, novamente falando, inclusive o autônomo, né? O artigo 16, então, diz que poderá determinar o agente de tratamento de pequeno porte o cumprimento dessas obrigações, ou dispensadas ou flexibilizadas, considerando as circunstâncias, mais uma vez reafirmando isso que nós acabamos de falar. Certo? Então, as empresas pequenas chegou a sua vez,
procurem, vão antes que seja tarde. Inclusive uma consulta ao mercado e daqui a pouco um início de trabalho já pode ser considerado pela NPD, ou tentem fazer da sua forma e tenham certeza de que isso aconteceu. Vai requerer bastante estudo, a lei é complexa, ela é mais complexa do que parece, tá? Não deixe de se adaptar logo, corra, porque isso pode trazer prejuízos muito grandes, tá? E ao mesmo tempo as pessoas estão se atentando à questão da importância dos seus dados, né? Criando a cultura de dados que a gente vive falando, tá? Se gostou, passe para os seus amigos, compartilhe aí para os seus amigos, se inscreva no canal. Se não gostou, compartilhe para os inimigos, peça para se inscrever no canal. E até a próxima, um abração.